Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, e Te rogamos que nessa noite o Senhor possa falar em dos nossos corações, ó Senhor, algo que possa dar direção para nós vivermos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus, buscando fazer a Tua vontade, buscando ter um viver de reinar com Cristo, ó Senhor, e cada vez mais tendo experiência com o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Fala aos nossos corações a Tua necessidade, a Tua vontade, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui na mesa do Senhor. Ontem nós tivemos a conferência aqui lá em Natal. E quase 550 irmãos estavam ontem presentes lá. Hoje está sendo em Mossoró. Já tinha passado por Alagoas, por Pernambuco e pela Paraíba, e hoje foi no Rio Grande do Norte, e graças a Deus o Senhor falou aos nossos corações sobre a fé do Evangelho, principalmente sobre as eternas misericórdias de Cristo na nossa vida. Quem estava ontem na conferência aqui? Levanta a mão, por favor. Graças a Deus, quase todos, né? Graças ao Senhor. E o sentimento, irmãos, hoje à noite, não é falar tanto do que foi falado na conferência, mas sim falar sobre um pouco do que nós estamos vimos na verdade já no Alimento Diário e nessa semana que iniciou. Os irmãos sabem que nós estamos numa nova série, A Fé do Evangelho, e nós, nesse primeiro volume, nós temos como título o Evangelho de Deus. Graças ao Senhor, os irmãos que estão acompanhando a palavra pelo Alimento Diário, e atualmente estamos lendo esse livro também, Herdeiros de Deus, falando uma palavra de encorajamento para nós prosseguirmos na carreira cristã. E o sentimento é falar um pouco de Romanos e um pouco de Filipenses, mas aplicando em algumas experiências práticas na nossa vida, porque tem duas palavras aí: fé e evangelho. E, irmãos, eu olho para o cristianismo hoje, eu olho para as igrejas hoje, e meu coração ele fica se perguntando: até quando Deus vai ter misericórdia de nós? As pessoas se afastando da presença de Deus, as pessoas procurando práticas em vez de adorar o próprio Deus, e cada vez mais o tempo passando, e eu fico me perguntando: Senhor, até quando o Senhor vai nos suportar? Ainda não crescermos ou não buscarmos o Senhor? É por isso, irmãos, que Ageu capítulo 2, versículo 9 fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ali foi escrito num contexto para a construção do segundo templo, por Zorobabel, que estava liderando o povo de Israel naquela época, que voltou lá do exílio. E aplicando para os dias de hoje, quando a igreja foi gerada nos seus primeiros anos, lá em Jerusalém, ela só tinha um espírito que tinha descido lá no dia de Pentecostes, e todo o registro do Velho Testamento. Mas hoje, irmãos, eu e você, além de tudo isso, o Espírito dentro de nós, o viver da igreja, nós ainda temos todos os registros da Bíblia no Novo Testamento. Então, irmãos, não há desculpa em nós para nós não buscarmos o nosso Senhor, para que a glória de Deus apareça no nosso meio. Eu pergunto: quando você vem para a reunião, você deseja ou não ver a presença de Deus? Você deseja ou não ver Deus por meio dos irmãos? Você deseja ou não ver um ambiente santo na igreja? Então, irmãos, nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, a glória de Deus precisa ser expressa a cada vez mais. Os dias se abreviam, o tempo passa rápido, o mundo nunca ajuda você a buscar o Senhor, porque o mundo está mergulhado na iniquidade e jaz no maligno. Daqui a pouco a instituição familiar ela vai perder o sentido. E quando isso acabar, a sociedade, ou seja, o negócio vai ficar um desmantelo nesse mundo. E o que é que o povo de Deus vai estar fazendo? E deve estar expressando a glória de Deus nessa terra. Quando Deus olha para a terra, você sabe quem ele vê? Ele vê o seu povo. É por causa do povo de Deus, esperando que esse povo cresça, e o número que ele propôs no seu coração seja alcançado. Até que isso aconteça, aí ele está suportando, exercendo misericórdia. Mas vai chegar um dia, irmãos, que isso vai encerrar.
Então, irmãos, é por causa disso, coisas que impedem no meu e no seu viver que essa glória seja expressa, é por isso que nós estamos vendo sobre a fé do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Só Ele tem poder suficiente para mudar e transformar eu e você. Ninguém muda ninguém, irmão. Você pode até influenciar, só o Evangelho consegue mudar alguém de dentro para fora. Só o poder de Deus que há na sua palavra pura, na sua sã doutrina, é que consegue transformar o homem. As práticas, os conhecimentos são importantes, as experiências, conhecer a si mesmo, saber o seu perfil e comportamento, conhecer as pessoas, é muito importante tudo isso, e muito válido. Conhecer como funciona a nossa mente, os processos, como uma pessoa aprende, seja pedagógico, seja psicológico, seja humano, legal. Mas só o Evangelho transforma a gente. É por isso que nós precisamos crer na fé e no poder que há nesse Evangelho. Eu pergunto, Jesus Cristo mudou ou não a sua vida? Quem Ele mudou aqui precisa dar um amém bem forte, meu irmão. Então, é esse poder de transformar que nós precisamos buscar todos os dias. Senhor, o que é que o Senhor deseja transformar em mim hoje? E aí, dentro disso, eu queria ler com vocês Romanos capítulo 1. Se você puder anotar, eu recomendo, tá bom? Para você na semana poder ruminar a palavra e poder ter mais comunhão com o Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 1. Em poucos versículos a gente vai fazer uma revisão das primeiras 4 mensagens do Alimento Diário, que foram sobre os capítulos de 1 a 6 de Romanos, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler por causa do tempo, tá bom? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Tem 4 palavras aí: servo, chamado, apóstolo e separado. Cada um de nós aqui, todos que estão aqui nessa noite, creia, irmãos, eu e você, nós fomos chamados. Você crê que foi chamado? O primeiro hino que a gente cantou fala que nós fomos chamados. Deus me escolheu, né? Sua graça me salvou, ou seja, nós recebemos fomos escolhidos e chamados por Ele. E o seu falar, Ele nos alcançou. E ao sermos chamados, nós nos transformamos nos seus filhos e também nos seus servos. E nós fomos o quê? Separados para sermos enviados, que é o seu apóstolo. Então, Romanos começa mostrando que o Evangelho de Deus quer fazer em nós é nos separar, nos encher para nos enviar. Amanhã é segunda-feira. Para onde Deus vai enviar você amanhã? Tem alguém esperando o enviado de Deus. Segunda-feira, dia 14 de maio de 2018. Tem pessoas do seu convívio esperando que você vá lá e anuncie o Evangelho de Deus. O conteúdo da epístola de Paulo aos Romanos é sobre esse Evangelho de Deus, que tem 2 aspectos. Por um lado, fala da nossa redenção judicial, o Evangelho da graça que nos alcançou, mas por outro lado, fala da nossa salvação orgânica, que é o desenvolver da nossa salvação. E todos aqui que já são filhos de Deus, já passaram por esse processo inicial e hoje estão vivendo o quê? O desenvolver. Ninguém quer ver o filho que nasce e ficar criança para sempre. Ok. Hoje é comemorado aí Dia das Mães, segundo domingo de maio. Aí eu pergunto, a mãe quer todo ano que o filho esteja do mesmo jeito quando comemorar isso? Ela deseja que o filho, cada vez mais ele cresça. Da mesma forma é Deus conosco. Ele deseja que eu e você cresçamos na fé desse Evangelho. Amém? E aqui, irmãos, essa epístola de Paulo aos Romanos, ela vem trazer isso para nós. Eu queria recordar algumas coisas. Sabe por quê? Porque, irmãos, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E nós precisamos nos alegrar em relação à certeza da nossa salvação. E Romanos tem um versículo aqui, que é o 16. Vamos ler, todo mundo conhece. Senhor Jesus, ele é cheio do Espírito. Esse versículo é muito precioso, tá bom?
que é o versículo chave desses primeiros mensagens. Pois não do Evangelho. Senhor Jesus, deixa o Espírito, esse versículo é muito precioso, tá bom? É o versículo chave desses primeiros mensagens. Pois não. Fala pro irmão que está do teu lado. Pois não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, nos dias atuais a iniquidade e Satanás, ele está fazendo uma coisa com os filhos de Deus. Ele está querendo levar o povo de Deus a ter vergonha de anunciar. E eu digo a você, em muitos lugares ele está conseguindo fazer isso. Mas Mateus 24 fala que aquele que perseverar é o fim. Você já viu o filme que quando alguém ganha uma guerra ou chega no lugar e pega uma estaca lá com a bandeira aí? Finca lá, desenha aquele território, agora é nosso, nós ganhamos a batalha, nós chegamos até aqui. Irmãos, você precisa, ao você se levantar todos os dias, você precisa fincar a bandeira do Evangelho na sua vida. Parece que tem dias que a gente acorda incrédulo. A gente é salvo, mas tem dias que a gente às vezes parece que é incrédulo. Não chama por Jesus, não louva Jesus, não ora Jesus, não lê Jesus, não se alimenta de Jesus e quer pregar o Evangelho. Eu e você fomos chamados, separados, mas tem que viver Jesus. O Evangelho não é preto no branco. A sua Bíblia tem preto das letras e o branco do papel, mas isso não é suficiente. Isso precisa sair daqui. Amém. E precisa entrar aqui. Amém? Então, como o Evangelho vai fazer efeito e ser poder? Se eu tiver o quê? Contato com esse Evangelho. É por isso, irmãos, que os últimos dias, eu tenho tido a experiência de chorar muito na presença do Senhor. Porque às vezes a gente se acha muita coisa. Porque a gente está na igreja, tem a realidade dos reinos dos céus, tem a palavra mais elevada. E às vezes eu ando em alguns lugares e eu vejo pessoas que não são nada, que não tem nada. E quando oram, o poder de Deus manifesta. Por que essas coisas não podem acontecer no nosso meio, irmão? A glória da segunda casa precisa ser maior do que da primeira. Mas o que impede em mim e você, o Evangelho pode mudar e pode retirar e pode nos libertar das coisas que têm atrapalhado dessa glória para aparecer. Você crê nisso ou não? Você crê que esse Evangelho tem poder para mudar você? Você crê que esse Evangelho ele tem poder para fazer você se libertar das coisas que atrapalham a sua comunhão com Deus? Eu pergunto, todos os dias Satanás usa ou não coisas para atrapalhar? Se você chegar em muitos lugares, as pessoas vão estar falando de graça e de misericórdia. Por causa dos pecados grosseiros da carne. Da lascívia, da fornicação, do homossexualismo e tantas outras coisas. Aí às vezes eu vejo os irmãos, não, mas graças a Deus, Deus nos libertou dessas coisas grosseiras. Graças a Deus. Mas sabe qual é a grande coisa que eu escuto muito hoje no viver da igreja? Não tenho tempo. Não tenho tempo para ler muito. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo nem para invocar. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita obrigação. Satanás é esperto, irmão. Ele sabe como trabalhar. Sabe para quê? Para que você continue vivendo, reunindo, dando o seu dízimo, ofertando, ali presente. Mas o coração está nele. Preso lá no mundo do Egito. Já aqui, já à noite, pensando nas coisas que tem que fazer no outro dia. Satanás é muito esperto. Mas aleluia que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Fala com convicção para quem está do teu lado. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Fala, ele pode nos libertar. Ele pode, irmão. Só fala se você crê que ele pode te libertar ou não nessas coisas. E nós vimos nas mensagens sobre esse Evangelho, esses aspectos. E no primeiro aspecto tem a redenção judicial. E nessa redenção judicial tem 3 pontos. A reação do homem
A obra de Deus, que foi o quê? Um dia, todo filho de Deus, ele recebeu a luz de Deus. Por meio da palavra, por meio de um hino, por meio da pregação, por meio do falar de alguém. Eu conheço uma pessoa que aceitou o Senhor numa pregação de madrugada, estava sem sono, ligou a TV. Na hora que ele ligou, o pastor estava falando, ele se arrependeu dos pecados dele. Deus pode usar? Pode. Eu conheço uma pessoa que aceitou o Senhor. Cada um aqui teve uma experiência de aceitar o Senhor. A luz de Deus brilhou para todos, mas a maneira foi de acordo com a experiência de cada um. E quando a luz veio, algo aconteceu. Nós confessamos e reconhecemos que nós somos pecadores. O segundo passo foi que aí o homem faz o quê? Ele se arrepende. Eu confesso, eu me arrependo e o resultado é que eu creio. Então, crer é o resultado de reconhecer que o homem é pecador e crer no poder da palavra de Deus. Essa é a reação à obra redentora. E o que foi que a obra de Cristo fez por nós? 3 coisas, irmãos. Ela nos perdoou dos nossos pecados. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu e você fomos perdoados pelo precioso sangue de Cristo. Quem crê nisso, irmãos? Você crê que o sangue perdoou seus pecados? E ainda os que você ainda vai cometer? Quem me pode perdoar? Só o precioso sangue. Ele fez outra coisa, ele nos purificou. Ele não só perdoou a dívida, mas ele tirou o registro. Foi apagado. Não existe nem marca mais, irmão. O prego, se você colocar aqui, você tira, mas o buraco fica. O purificação, ó, é que ele tapou também o buraco. Você é uma nova criatura para Deus. Não tem mais mancha. Deus olha e só vê o registro. Mas aí por meio da purificação, a mancha e o registro foi tirado. Ou seja, por meio do lavar do Espírito Santo, não só a dívida foi apagada, mas a mancha que existia do pecado em nós, ela também foi retirada. Irmãos, que Espírito Santo, não só a dívida foi apagada, mas a limpo e puro, o homem agora pode ser reconciliado. Que salvação maravilhosa! As nossas iniquidades nos afastavam. Deus não estava surdo nem mudo, mas o pecado fazia separação. Mas uma vez que eu e você cremos em Jesus, já não tem mais parede de separação. Nós podemos nos achegar a Ele confiadamente. Irmãos, a salvação de Deus é para fazer a gente se alegrar, chorar, enlouquecer para Ele todos os dias. Nós não podemos perder a alegria da nossa salvação, porque se Satanás roubar isso de nós, onde nós vamos encontrar ânimo para viver a vida da igreja? Não deixe o inimigo de Deus roubar a alegria da sua salvação. Por isso que eu falei para os irmãos durante o hino: imagina onde você estaria se você não fosse hoje um filho de Deus. Em que situação lastimável eu e você estaríamos, irmão? Por melhor humanamente que fôssemos, mas por dentro estaríamos ainda como mortos. E aí, irmãos, o terceiro passo é o resultado da reação e da obra. O resultado dessa obra de Cristo é que nós fomos justificados e nós fomos santificados. Éramos injustos e Deus nos justificou. Ele se fez justiça por nós. Foi a terceira mensagem no volume do Alimento Diário, que falou que Cristo, Ele é a propiciação. Ele é quem propicia e Ele é o próprio propiciatório. Ou seja, Ele é aquele que justifica, Ele se fez justiça por nós e Ele é aquele que prepara e realiza a justiça por nós. Ou seja, irmão, Cristo fez tudo por nós. É por isso que você tem que se alegrar no Senhor, irmão. Ele se fez justiça por nós. Filipenses 3:1 fala: quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Mas por que o povo de Deus vive? É por isso que você tem que se alegrar no Senhor, irmão. Parece que a salvação, a alegria foi embora. Fala para o irmão que está lá: não deixa Satanás roubar a sua alegria. A alegria da sua salvação. Senhor Jesus. É verdade. E por fim, muito importante, é que nós fomos santificados, nós fomos separados, para sermos agora úteis nas mãos daquele que nos salvou.
Amém? É por isso que você pode dizer para o irmão e para a irmã que está do seu lado: santo. É por isso que você pode dizer. É porque essa salvação, ela nos santificou, ela nos tirou numa posição inadequada e separou. A igreja é a assembleia daqueles que foram chamados e foram separados para agora viverem em comunhão. Irmãos, Deus, na sua obra, ela é perfeita. Ela não tem nenhuma falha. Tudo que Deus realizou por meio do seu Filho e por meio do Espírito trouxe e possibilitou para que no dia de hoje à noite, 13 de maio de 2018, você pudesse estar aqui à noite dando glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão, agradeça. Senhor Jesus. E Romanos de 1 a 8 fala sobre esses aspectos. Capítulo 1, capítulo 8. Do 9 até o 11 ele faz um intervalo onde ele vai falar especialmente para o povo hebreu ou para o povo judeu, tentando ainda convencê-los da salvação. E a partir do capítulo 12 de Romanos nós vemos o desenvolvimento da nossa salvação, que são mais 8 passos, que começa pela regeneração, e aí nós somos justificados, santificados e reconciliados agora todos os dias, não só posicionalmente como o povo de Israel que saiu do Egito, mas no Egito Deus agora queria trabalhar neles. A justificação, a santificação e a reconciliação subjetiva, ou seja, o dia a dia da nossa salvação é representado pela vida, o tempo que o povo de Israel passou no deserto, ou seja, Deus precisou o quê? Trabalhar. Por isso que toda aquela geração, ficou, porque não permitiu, não aceitou a ordem de Deus. Resultado, daquela geração antiga, só 2 entraram: Josué e Caleb, e a geração nova. Ou seja, irmão, o viver da igreja é como estar no deserto, como sendo provado, sendo trabalhado por Deus e aperfeiçoado por Ele, para que no final tenha um descanso para nós. E aí nós somos regenerados, justificados, santificados, reconciliados e fomos renovados. Deus todos os dias quer renovar nossas forças. Ele quer renovar nossa mente. É por isso que Romanos 12 já começa dizendo: e não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse mundo, mas transformável pelo quê? Renovação da... Porque a mente é quem nos governa. O corpo executa, mas a gente pensa primeiro aqui. E aí, nós somos renovados e agora nós estamos sendo transformados. E tomando a forma de Cristo, estamos sendo conformados até um dia. Esse Cristo que entrou em nós, esse Cristo Júnior que está se desenvolvendo, ele vira um Cristo adulto, formado e perfeito. Ou seja, dentro de cada um de nós tem uma parte de Cristo. E esse Cristo, ele quer o quê? Ele quer crescer. Mas aí entra o que nós vimos na última mensagem do livro de Romanos. A escolha é sua. Deus não é intrometido, Deus não é mal educado. Ele chega e bate na porta do seu coração. Toque, toque, toque. Se você abrir, ele vai entrar. E ele vai cear com você. Mas se você fechar a porta, como Deus vai te transformar? É por isso, irmãos, que a salvação de Deus ela é completa. Ela tem um início, ela tem um meio. Mas eu e você precisamos crer, igual a Filipenses 1:6, que Ele há de completar a salvação que Ele iniciou na nossa vida. Amém? Você tem dúvida que Ele vai completar? Mas se você quiser acelerar o processo, escancare a porta do seu coração para Ele. Sabe qual é o resultado? É você e Deus, ó, bem juntinhos. Comunhão todos os dias, Deus falando e você se submetendo, Deus usando as pessoas para nos liderar e você sendo um com os irmãos. Essa é a salvação que Deus está trazendo para nós. E Romanos traz todos esses pontos para nós. E aí eu queria fazer só uma aplicação sobre essa última mensagem que falou dos capítulos 5 e 6 de Romanos. A escolha boa e certa, a gente até cantou isso na reunião lá em Natal. Nem tudo que existe, nem tudo que se vê. Como é que é o resto? Que deseja é bom para você. Aí o refrão diz assim, ó: a escolha boa e certa depende de você.
preciosa é a vida, escolha pois. Deuteronômio 30 diz o quê? Falou semana retrasada, passada. Eis que tomo os céus e a terra como testemunha de que te propus a vida e a morte. A bênção, mas Deus é tão bom que Ele ainda faz assim, ó. Eis que tomo o céu e a terra como testemunha de que te propus. Fala para quem está do lado, irmão, escolhe a vida. A bênção. A escolha depende de você, irmão. Escolha é sua. Fala para quem está do lado, irmão, escolhe a vida. Qual é a escolha que você tem que fazer todos os dias? Depende de você. Viver casado com Adão ou viver casado com Deus? Sua. Qual é a escolha que você tem que fazer todos os dias? Está vivendo com o velho homem que já morreu? Ou viver casado com Deus? Ou está vivendo com esse novo homem que é Cristo? Mas aí, irmãos, as nossas escolhas trazem resultado para nós e para as pessoas com quem estão próximas de nós. Quer ver uma prova? Abra aí em Romanos capítulo 5. As nossas escolhas trazem resultado para nós Romanos 5. e para as pessoas com quem estão próximas de nós. Quer ver uma prova? Abra Versículo do 15 ao 21, ele tem vários pontos. Eu vou resumir para os irmãos, só para você entender a gravidade de viver no velho homem. Romanos 5,15 fala: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram, para aí, do 15 ao 21 ele tem vários pontos. Eu vou o meu e o seu pecado gera morte para nós e para as pessoas próximas a nós. Segundo ponto, versículo 16. Porque o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Para aí, todo pecado tem um julgamento. Deus é justo. Terceiro ponto, para a condenação. Toda ofensa surge de uma desobediência da ordem de Deus. O resultado dessa ofensa é o julgamento de Deus. O terceiro ponto é a condenação. E o quarto, versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a ofensa, julgamento, condenação, morte. Viver em Adão só vai trazer isso para mim e para você. O terceiro ponto é a condenação. Murmurar contra os líderes só vai trazer isso para mim e para você. Viver desencabeçado da ordem dos pais. Tem muitos jovens aqui, eu preciso falar isso para vocês. Viver desencabeçado da ordem dos pais e em geral dos irmãos da liderança da igreja só vai gerar pecado, julgamento, condenação e morte. Ah, mas o irmão errou. Quem instituiu foi Deus. Então, não é para você murmurar. Você está vendo como a maior experiência de um cristão é aprender a se submeter? O que é que você acha que é mais difícil? Alguém se converter ou alguém aprender a ser submisso? Não é fácil, irmão. Por isso que está falando para nós no alimento diário. Isso é aprender a estar encabeçado em Cristo. Aí aqui fala assim, ó: pecado, julgamento, condenação, morte. Mas só que quando você vai para Cristo, a coisa muda. No versículo 15, 16 e 17, ele fala do que? Dessa graça que nos alcançou, e ela é tão grande que ela é abundante. E onde abundou o pecado, então, de um lado você tem tudo isso, mas do outro lado, se você obedecer à ordem de Deus, você recebe a abundância da graça. Sabe qual é o resultado? Muita vida na sua vida. Abundância de vida. Aí você vai aqui para o versículo, capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Você chega aqui no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Irmãos, eu pergunto a você, como alguém que não invoca o nome do Senhor, que não lê a palavra, que não ora, que não canta louvores, só reúne, essa pessoa consegue andar em novidade de vida?
Então o aspecto das reuniões é só um aspecto que nos salva. Ele não é completo. No seu dia a dia, você tem 24 horas para buscar a presença do Senhor e aprender a andar na presença dele. Isso é estar em Cristo. Mas aí tem outro aspecto. A mensagem era o quê? Em Cristo e com... Isso é um aspecto. Só que, porém, depois disso o versículo fala o quê? Que nós somos o quê? Sepultados. Assim como pelo batismo. A imersão nas águas significa o quê? Que quando você e eu fomos batizados, o seu e o meu velho homem ficou ali. Quando você levanta, você é uma nova criatura. Amém? Quem é nova criatura aqui? Louvado seja o Senhor. Aí vai para o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele veremos. Nós já morremos com quem? Com Cristo. Mas também com Ele nós levantamos. Morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo. E o versículo 11 fez esse pensamento. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Eu vou concluir esse ponto todinho de Romanos falando de uma coisa. A palavra velho, aqui em Romanos, não é idade. A palavra grega, nesse original, não é idade. Sabe o que é? É uma coisa gasta, inútil. Olha a escolha que a gente está fazendo todos os dias, irmão. Por não buscar a presença do Senhor, a gente prefere viver com o que não presta dentro de nós. Sabe por quê? Porque a gente é teimoso. A gente não obedece à ordem de Deus. Tudo que Deus falou para Adão foi: coma da árvore da vida. Coma da árvore da vida. E o pecado surgiu da onde? Da desobediência. Hoje não mudou. Se eu e você escolhermos a escolha boa e certa, o resultado é que nós vamos andar e viver em novidade de vida. Mas se fizermos a escolha errada, sabe qual é o resultado? Em algum momento o pecado vai surgir e o resultado é morte. Morte física? Não. Normalmente não, é espiritual. Você não tem vigor para cantar, você não tem vigor para ler a Bíblia, o sono bate logo, aparece 1001 coisas na sua cabeça, louça para lavar, menino para cuidar, roupa para passar, coisa para estudar. Aí eu pergunto, Jesus fica onde nessa história? Você entende porque a glória de Deus não tem conseguido aparecer no meio do povo dele? É porque as pessoas querem ter o evangelho só de conhecimento. E o evangelho não é para isso. O evangelho é para ser vivido por mim e por você. O nosso testemunho, as nossas ações, o que falamos, o que pensamos, o que pregamos, precisam estar de acordo com o que nós vivemos. Isso, irmãos, é realmente buscar querer ter o poder do evangelho na sua vida. E é por causa disso, irmão, que muitos dias eu estou às vezes no meu trabalho, no meio-dia, almoço, e às vezes está uma turbulência, um monte de assunto de política, de violência lá na escola. Eu vou lá pro carro, ligo o ar-condicionado e vou chorar. Porque a minha condição ainda é muito lastimável porque Deus quer para mim. O Senhor, eu não sou nada. Eu preciso da salvação desse evangelho. Se eu me achar alguma coisa, irmãos, já estou errado. Tem um hino nosso que fala sobre isso. No Inário ele fala que o homem, por estar em Adão, ele já recebeu a sentença chamada morte. Ou seja, não há, irmãos, outro caminho. Eu e você temos que nos apegar com todas as nossas forças a Cristo. Como? Por meio da sua palavra. Não tem como um cristão ser vencedor se ele não se alimentar da palavra de Deus. Só reunir nunca vai ser suficiente, mas é muito importante que nós somos encorajados a buscar a presença do Senhor. Por isso, irmãos, eu recomendo muito, quando você chegar na sua casa, tenha um momento seu com Deus. Não é o casal, não é com os filhos, é um momento seu. As mães aqui, os pais, eu recomendo muito. Esse mundo está muito destruído e não tem volta, irmão. Se você quer sua família de pé, fique de joelho. Ore e interceda muito. Peça força ao Senhor. Leia a palavra todos os dias. Se alimente do evangelho, porque aí sim você tem a verdadeira chance de viver em novidade de vida.
Os problemas vão vir, as situações vão vir, mas o resultado é que a paz de Cristo vai habitar no seu coração. Tudo vai passar, mas Deus vai permanecer em você. Amém? Então, irmãos, o Evangelho, Romanos, ele fala disso para nós. Esses primeiros capítulos que nós estudamos, tudo que isso que eu falei tem a ver com o Evangelho. Agora eu vou falar da fé. A fé, escuta aí, a fé é a nossa reação à palavra de Deus. O que é a fé, irmãos? É a nossa o quê? Reação à palavra de Deus. Eu espero que quando você acordar amanhã você tenha fé. Tenha reação à palavra de Deus. Antes, primeira coisa, abra sua boca e chame pelo nome do Senhor Jesus. Acorda os vizinhos, acorda o cachorro, as galinhas, não importa o bicho que você vai acordar. Abra bem a sua boca e invoca o nome do Senhor Jesus. Sabe para quê? Para você declarar: eu vou viver esse dia na presença do Senhor. Esse dia não é para ser contado no velho homem, no velho Adão. É para ser contado em Cristo. Se você quer que os seus dias sejam contados na presença de Deus, irmão, você precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então eu quero encorajar você. Estou vendo muitos jovens aqui, quer vencer o maligno, as influências na faculdade, no trabalho, na escola. Não tem escapatória. Ou você invoca ou você morre. Morre para Deus. Sabe por quê? Porque seu espírito fica abafado. E as conversas com quem você convive, isso serve para os adultos também, viu, irmãos? Para os pais. Vai influenciar você e daqui a pouco as coisas mundanas se tornam normais para nós. Não se esqueça, eu e você, nós somos santos. Nós somos separados para Deus. E aí, para concluir o meu falar, vou falar rapidamente de Filipenses. Filipenses capítulo 1. E as conversas com quem você convive, isso serve para os adultos também, viu, irmãos? Os pais. Vai influenciar você e daqui a pouco. Filipenses capítulo 1, ele fala para nós sobre o encargo de Paulo com o Evangelho. Paulo tinha tanto encargo com o Evangelho, que ele chegou ao ponto de dizer assim, ó, o meu Evangelho. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele tinha tanta comunhão com Cristo. Nas próximas mensagens a gente vai ver que considerou tudo como comida de cachorro, como resto de coisa de cachorro. Sabe por quê? Porque ele queria ter a presença de Deus. Tudo que ele tinha, a posição, o status, o dinheiro, ele abandonou, porque ele queria contemplar o Senhor. Ou seja, as coisas da terra, ele andava na terra, mas os olhos deles estavam nos céus. A vida de Paulo aqui, depois que ele se converteu, foi uma vida de aprender, viver isso que ele falou. Ou seja, Paulo, ele estava vivendo o que ele estava falando, e ele estava falando o que ele estava vivendo. Tudo estava em equilíbrio. E aí, irmãos, aqui no capítulo 1 tem 4 palavras que nós precisamos gravar. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação é a mesma coisa que participação. Ou seja, Deus já lhe salvou, mas agora Ele está te transformando. Mas para te transformar, você tem que ajudar. Como eu falei, o Senhor, Ele não trabalha forçado. Eu pergunto, você prefere pelo amor ou pela dor? Ou você quer esperar uma doença ou uma situação terminal na sua vida para você se abrir para o Evangelho? Não queira isso, irmão. Creia no falar dos profetas que falam aqui. Creia no falar de Deus por meio da palavra. Se você crê, eu falo isso por experiência própria, a bênção chega na sua vida. Chega, irmão. Quando a gente crê no falar dos profetas, Deus nos abençoa completamente. É por isso que o Evangelho é uma questão de fé. Você entende agora como Romanos e Filipenses se unem? Aqui fala muito da experiência prática. Filipenses não tem nenhuma doutrina elevada, ela fala da prática, de como viver o Evangelho. É exercitando a fé. Porque a fé, irmãos, deixa eu explicar para você da maneira bem prática. O mundo caminha assim, ó. Eu ter, eu saber, eu conhecer e eu ser reconhecido. Eu lutar para ter as minhas coisas materiais. O mundo se baseia nisso. Aí Deus é diferente. Não eu, mas Cristo. Não posso viver de acordo com o que é certo e errado, mas andar pela fé. Você vê que são caminhos opostos?
Porque pela fé é você renunciar que você é capaz de fazer qualquer coisa e você deixar Deus operar na sua vida. Mas o homem, ele não gosta disso. O homem, ele é imediatista. Ele quer pensar agora, ele quer receber agora. Por isso que ele luta pelas forças dele para conquistar o que ele quer e não aprende a lição de depender do Senhor. Por isso eu quero falar algo específico agora para os pais. Não sou pai ainda, mas sou filho. Então, o que é que eu quero dizer? Se há algum pai aqui, ou mãe, ou avó, que tem os filhos afastados, ou que não creram, mude a sua oração. Quarta-feira, 8 anos, escutamos uma mulher pregar que não reúne conosco, que aquilo me encorajou. Mude a sua oração. Deus mude, não. Senhor, eu já vejo o meu filho assim. O Senhor já mudou fulano, cicrano. A sua oração precisa mudar. Precisa ser uma oração que toma posse. Amém? Se o filho está rebelde ou afastado, para quem me conhece desde criança, não precisa nem falar. Se o filho está em situação difícil, ou nas drogas, ou em alguma outra situação, irmã, mude a sua oração. Já ore determinando que já aconteceu. A Bíblia diz nos evangelhos que você, crendo, quando for orar, crendo, recebereis. Você já tem que falar determinando que já aconteceu. Isso é crer no poder que há no evangelho. Isso é receber a fé que está no evangelho. E quando você permite que Deus trabalhe em você e anda por fé, você está cooperando com o evangelho na sua vida. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, porque todos sois participantes da graça comigo. Esses versículos, o versículo 7 fala da defesa e da confirmação. Esse é o ponto central do ministério de Paulo. Ele era alguém que onde chegava, ele defendia com unhas e dentes a causa do evangelho. Eu e você, irmãos, precisamos fincar a bandeira e o baluarte do evangelho onde quer que nós estejamos. No seu trabalho, tem os livros espirituais lhe acompanhando. Ande com a Bíblia sempre. No seu carro, na sua bolsa, uma menorzinha. E seja alguém que onde quer que você for, você defende o evangelho. Não é brigando com as pessoas, mas é por meio do seu testemunho. E isso vai fazer com que você confirme o evangelho de Deus dentro de você. Versículo 12. Eu pedi os irmãos para ler junto. As irmãs, leiam aí o versículo 12. No seu carro, na sua bolsa, uma menorzinha. Seja alguém que onde quer que você for, você defende o evangelho. Não é brigando com as pessoas, mas é por meio do seu testemunho. E isso vai Aleluia. fazer com que você confirme. Progresso do evangelho. Aqui fala de movimento, de algo que vai para frente e que está em frequente exercício. O que é que isso quer dizer? As provações vão vir, as dificuldades e os obstáculos vão aparecer, mas eu tenho um foco e eu não paro diante dessas coisas. Pelo contrário, eu tenho a experiência de aprender a dobrar os meus joelhos, orar ao Senhor, e mesmo com os obstáculos eu vou andar para onde? Para frente. Irmãos, e nessa situação os obstáculos não pararam Paulo, pelo contrário, abriram novas oportunidades. Se você quer, irmão, e eu vejo muito isso, os irmãos, qualquer coisinha já está se desesperando. Ah, é uma dor de cabeça do meu filho, o irmão já está entrando nervoso, já começa a suar, já começa a chorar. Irmãos, que povo somos nós? Nós temos o evangelho que é o poder de Deus. Antes de você se desesperar, lembre-se, eu sou filho de Deus e eu tenho um pai que é rico e que é poderoso. E se eu orar determinando, Deus vai efetuar a cura. E porque a gente duvida, irmão, do poder de Deus? Sabe o que é isso? O evangelho é só conhecimento para nós. Mas quando nós, irmãos, com intrepidez, temos experiência, determinamos e oramos no nome do Senhor, pode ter certeza, a obra vai acontecer. Você precisa crer, irmão. Eu queria que você agora olhe para a pessoa que está do seu lado, pegue na mão dela e sacuda ela e fala assim: creia no poder do evangelho. Sabe, aparece uma dificuldade financeira,
Aparece uma dificuldade no trabalho. Ai, meu chefe falou assim comigo. Ai, na escola falaram não sei o que comigo. Ai, o meu filho tá rebelde. Ai, não sei o que. Ai, meu pai e minha mãe é chata, não deixa eu fazer as coisas. E o problema no casamento, e situação com o filho, o negócio pegando fogo e você só ai, reclamando. Foca o nome de Jesus, irmão. O problema é que nós, irmão, nós paramos quando os obstáculos surgem. Você tem que, passar por cima. Como você faz isso? Crendo no poder que há no Evangelho. Senhor, tá difícil, a luta tá pesada, mas eu creio que minha bênção vai chegar. Eu creio que o Senhor vai realizar na minha casa. Eu creio que o Senhor vai salvar, vai trazer perdão, vai trazer reconciliação, vai resolver meus problemas, vai me ajudar nas questões financeiras, questões de saúde. Nós precisamos crer no poder que há no Evangelho, irmãos. A luta está pesada, mas eu creio que E versículo 27 para terminar. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Porque eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé. Tenha integridade como cristão. Versículo 27 para terminar. O que eu e você cremos, ensinamos e pregamos precisa ter equilíbrio com a nossa vida prática. Modo digno do Evangelho. Quando você acordar, lembre-se, eu sou um cristão. Eu sou um filho de Deus. Como Deus deseja que eu ande sendo seu filho? É a mesma coisa que um filho precisa perguntar ao pai: essa minha atitude agrada? Não agrada? Eu e você, como filho de Deus, temos que fazer a mesma pergunta. O fato de você em nenhum momento ter oração no dia ou ler a Bíblia, agrada a Deus, será? O tempo que é de Deus você roubar para outras coisas, será que agrada o seu pai? Não agrada, irmão. Que nós possamos refletir sobre essas coisas. E aí, na semana do alimento diário, falou sobre Crônicas e sobre Hebreus. Hebreus 13 fala o quê? De se lembrar e de se submeter aos guias. Lembrai-vos dos vossos guias e submetei-vos ou obedecei-vos aos vossos guias. E Crônicas 20:20 fala o quê? Credes no vosso Deus, estareis o quê? Crede nos seus profetas. Você já leu os versículos que vêm antes disso? Sabe qual era a situação do povo de Israel? Um monte de nações contra o povo, num vale. E o profeta disse só assim, pode ir pra guerra. Vocês não vão lutar não. Vai lá e vê o que eu vou fazer. O que é que você faria, irmão? Será que você ia ter coragem de ir guerrear? 10 vezes mais o povo que era você? Será que você ia ter força para crer no profeta? E aí o povo foi. Josafá tremeu nas bases. Mesmo assim, o povo foi, creu e Deus prosperou por meio deles. Não mudou hoje, irmão. E aí, quero fechar minhas palavras com isso. Se você crê que o Evangelho é o poder de Deus, se você crê na fé do Evangelho, quando os irmãos que ministram a palavra, goste você deles ou não? Se você receber a palavra, acolher, a Bíblia fala de acolher a palavra com mansidão, sabe qual vai ser o resultado? Prosperidade em todos os aspectos para a igreja. Quem crê nisso, diga amém. A sua vida financeira muda, a sua vida espiritual muda, a sua vida matrimonial muda, o relacionamento com os filhos muda, o relacionamento com os irmãos muda, e a sua ousadia para falar do Evangelho também muda. Porque crer em Deus é muito bom. Eu creio em Deus, é muito abstrato, subjetivo. Mas quando você fala de crer nos profetas, é mais complicado. Tem problema. Porque a gente duvida das pessoas e a gente julga as pessoas. Por isso Deus nos colocou essa prova. E receba isso como uma prova, irmãos. Aprender a crer no falar dos profetas do Senhor. Efésios 4:11 fala que Ele mesmo concedeu. Tudo que Deus concede é porque o povo de Deus precisa. Se Ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no nosso meio, à nossa frente, é porque eu e você
precisamos. Amém? Por isso, irmãos, que eu e você possamos crer no falar de Deus por meio dos profetas. E também, individualmente, busquemos a revelação da palavra de Deus. Para, em qualquer lugar, você cooperar, defender, confirmar e progredir com o Evangelho. Jesus é o Senhor.